Primeiro, um breve histórico de quem é Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Lula, ele nasceu em Garanhuns, um município de Pernambuco, a oeste de Pernambuco, bem ali na região do Agreste pernambucano. Nasceu de uma família muito pobre, ele é o 7º filho de 8. Fez aquela migração tradicional, Nordeste, Sudeste, muito comum nos anos 60, 70. Continua hoje em dia, mas era mais forte nesse período. Ele chega em São Paulo com 7 anos de idade, vai morar no litoral paulista ali. E aí, com mais ou menos uns 10 anos, ele vai se mudar para a capital. E posteriormente ele vai mudar-se para São Bernardo, que é a cidade que ele considera a sua cidade hoje em dia, né? E aí, ali na adolescência, ele faz um curso de torneiro mecânico pelo Senai e começa a trabalhar na metalurgia, né? A gente sabe que ali a região do ABCD paulista é uma área tradicional de indústrias, principalmente automobilísticas. É, inclusive, nesse ofício que o Lula acaba perdendo nos seus dedos, né? Então, ele começa a trabalhar ali no setor de metalurgia. Dentro desse setor, desse ramo, no final dos anos 60, ali, 69, início de 70, ele entra para os sindicatos metalúrgicos de São Paulo. Ele vai se notabilizar dentro desse sindicato, vai se descobrir dentro da política, né? Então, ao longo dos anos 70, no final dos anos 70 e 80, ele vai liderar as principais greves que aconteciam ali, e vai ser um nome importante nas greves nacionais. O Lula chegou a sair na New York Times no final dos anos 70 por ser assim, o principal sindicalista brasileiro. Ele acabou sendo preso pela ditadura em 1980, aquela foto clássica do Lula preso, que é muito usada em grupos de WhatsApp, né? E ele acaba sendo preso pelo DOPS, que era o Departamento, né, de Ordem Pública da ditadura, mas foi solto no mesmo ano. E aí, assim que ele sai da prisão, ele acaba fundando o PT. Então, o Partido dos Trabalhadores é fundado em 1980 pelo Lula, mais uma série de sindicalistas e artistas fundam o PT. Já em 86, ele consegue sua primeira vitória eleitoral, ele acabou virando deputado federal em 86, então o Lula ele teve um cargo legislativo antes de ser presidente da República, né? Mas lá nos longínquos 86. Ele participou da Constituinte em 87, participou da construção da Constituição em 88, e em 89 ele disputa a primeira eleição. Perde essa primeira eleição para o Collor, que acabou sendo impeachado. Estava discutindo antes. Como é que você fala Se o certo é impeachado, eu falei, foda-se, afastado. Foi afastado. Em 92, e o Lula disputa a eleição de 94 contra o FHC, perde a eleição de 94 e perde em 98 de novo, que a primeira reeleição da história do Brasil foi a do FHC, né? Então o Lula perdeu 3 eleições seguidas, era um Lula mais socialista, barbudo, com um discurso bem forte. Em 2002 ele vai mudar um pouco a sua retórica, né? Ele vai caminhar para uma centro-esquerda, vai começar a conversar com outros setores. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo do episódio, né? Inclusive ele trouxe o Zé de Alencar para ser vice-presidente, era um cara ali do mercado, da indústria de São Paulo. Então ele vai conseguir se eleger em 2002 com esse discurso um pouco mais, não, vamos conversar com todo mundo, eu não sou um comunista e tal. É a época do Lulinha Paz e Amor. Lulinha Paz e Amor, ele faz exatamente. uma carta aos brasileiros, escreve Isso. Ali meio que dizendo, eu não vou surtar não, Sim, mudar as regras, sim, fazer nada. Exatamente. Enfim, aquilo ali foi fundamental para ele se eleger, né? Tanto que ele traz o Henrique Meirelles para ser ministro da Fazenda, né, que era um cara lá do mercado. E aí ele vai se eleger em 2002, ganha a eleição em 2006, em segundo turno mais ampla margem, no segundo turno do Geraldo Alckmin, que é o atual vice. E em 2010 ele consegue eleger, a gente diz que consegue, né? Mas a popularidade dele faz a Dilma ser eleita, era uma pessoa não muito conhecida na política brasileira e ela se elege em 2010. E em 2014, a reeleição da Dilma. E aí a coisa começa a degringolar, né? Porque em 2014 surge a Operação Lava Jato, e nessa Operação Lava Jato o Lula começa a ser investigado, a Dilma também, e aí vem o impeachment da Dilma em 2016. E em 2018, a Operação Lava Jato ela avança mais fortemente em direção ao Lula. Ele acaba sendo preso pelo ex-juiz Sérgio Moro, atual senador Sérgio Moro, em 2018, em abril de 2018. Todo mundo deve lembrar da cena dele fazendo um churrasco lá em São Bernardo, chegando cerveja, ele demorou pra se entregar, né? Não, a polícia bateu primeiro. Cara, a polícia bateu na porta dele. Preso? Ele, vou sair. Irmão, espera aí. Ligou pro Zé Delivery, traz a Heineken. Cara, fez um churrascão. Eu lembro que, na época, alunos meus perguntaram assim em sala de aula se eu achava que o Lula ia ser preso. Isso em 2017. E aí eu respondi uma parada que, assim, não sou nenhum premonitor de nada, mas tava muito óbvio, né?
Aí eu falei, cara, se ele for preso, eu acho que só ano que vem. No caso era 2018, que era o ano Sim, eleitoral. ano da né? eleição, né? Então isso, além de tirar os direitos eleitorais dele concorrer, também tirou a possibilidade dele estar fazendo campanha para qualquer um. E ele né? era Então, candidato, né? Ele era candidato, sim. mas assim, o fato dele não ter direitos políticos é uma camada. A segunda camada é o fato dele não poder nem fazer campanha, tá na rua, fazer comício e tal. A gente tem mania de achar que agora é tudo digital, é tudo WhatsApp e tal, mas não é sempre assim, né? Hoje em dia ainda tem muita gente que é muito, principalmente no Nordeste, que é reduto do Lula e tudo mais, que é muito ainda associada à questão da televisão, da propaganda eleitoral e tal. Sim. Mas fala aí. E é importante que você disse aí é que ele é preso e perde os direitos políticos, né? Então ele ficou de abril de 18 até novembro de 2019, ou seja, 580 dias preso. E aí, em 2019, o julgamento do Sérgio Moro é considerado parcial pelo STF e ele acaba sendo solto. Fique claro que é uma discussão interessante se ele é considerado inocente ou não, mas, de fato, ele recupera os direitos políticos e vai se candidatar nas eleições de 2022 contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e acaba vencendo as eleições de 2022. E a gente parte daqui essa história brevezinha do Luiz Inácio.